Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta sexta-feira, dia 23 de abril, com a nossa Academia Espiritual. A igreja hoje celebra São Jorge. São Jorge, um santo da Igreja Católica. Muitas pessoas têm um pouco de dificuldade e resistência, porque já houve tempos em que dizia, não, São Jorge não é santo, São Jorge não é da igreja, é do candomblé, da macumba, é isso e aquilo. Claro que tem que se entender, né? Ele foi usado e colocado outro nome de um orixá, usando o nome de São Jorge para que as pessoas acreditassem. Mas isso não é a fé da Igreja Católica. Mas São Jorge é um santo da Igreja Católica que viveu na época, no século III, então aí no ano 303, por aí, sobre o imperador romano Diocleciano, que perseguia os cristãos. São Jorge era soldado, né, deste imperador, né, pertenceu a essa guarda, essa milícia, mas deixou tudo para seguir Jesus e salvar, né, a alma de muitas pessoas e a vida de muitas pessoas. Para nós é um exemplo grande de homem de fé que acreditou e deu sua vida por Jesus. Venceu o verdadeiro combate de abandonar as coisas contrárias a Jesus e de seguir Jesus. Ele fez dele o seu verdadeiro Senhor e Rei. Que São Jorge possa interceder por nós e nos ajudar também a nos livrarmos de toda a maldade, sobretudo do poder do demônio que tenta, que provoca e quer nos derrubar. Vamos então à proclamação da Palavra de Deus no Evangelho desta sexta-feira da terceira semana da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, continuamos ainda nesse discurso do pão da vida que nosso Senhor Jesus faz. A partir daquele evento da multiplicação, da má interpretação das pessoas e da busca que elas fizeram novamente de Jesus, então Jesus chama a atenção e começa a se revelar. Revela-se como o pão vivo e verdadeiro. Pão vivo e verdadeiro descido do céu. Esse é o ponto principal hoje, né? Aquele que desceu do céu. A descida de Jesus do céu é justamente a sua encarnação, o Natal, que nós celebramos.
Então, o versículo 58 vem justamente isso. Este é o pão que desceu do céu. Então, é Jesus mesmo que assumiu a nossa carne, a nossa humanidade, que se apresenta agora como pão descido do céu para nos salvar. E como é que ele se tornou pão? Como a semente. A semente, ela é plantada na terra, ela morre e aí, então, ela germina uma nova vida que vai dar o fruto. Jesus, plantado na cruz, derramou seu sangue, ofereceu seu corpo para a nossa salvação. Daí então o mistério da encarnação e da morte e da Páscoa de Jesus estão ligados. Na ressurreição de Jesus, ele é quem dá vida ao mundo. Então é esse pão que desceu do céu que dá vida ao mundo, é Jesus, conforme o versículo 51 do texto que ouvimos. Carne e sangue, na expressão de Jesus, comer a minha carne e beber o meu sangue, indicam toda a pessoa de Jesus. Comer e beber significa, então, que a gente vai se unir a Ele por meio de quê? De um sinal sacramental. E Jesus fez essa união no sinal sacramental do pão e do vinho. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Então, nós comemos e bebemos o Senhor através desta união com Ele no sinal sacramental da Eucaristia, o sinal da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Agora, é claro que tem que estar atento a isso. Dizer sinal sacramental não quer dizer símbolo que só representa. Porque pela fé nós cremos que Jesus está verdadeiramente presente em corpo e sangue, alma e divindade. Claro que isso ultrapassa a natureza, isso ultrapassa a realidade compreensível somente pela razão, vai na fé. Mas ao mesmo tempo, você sabe disso, se não sabe pode pesquisar, existem muitos milagres eucarísticos nesses 2 milênios de vida da igreja que comprovam justamente que Jesus está realmente presente na Eucaristia. Um dos maiores milagres e mais conhecidos é o de Lanciano, ou Lanciano, na Itália, né? Você pode pesquisar depois. Muito bem, comungar Jesus é entrar no seu mistério, receber dele a vida e também saber dar a vida. E diante da dificuldade, do escândalo que é isso, Jesus não amacia, né? Ele vai fundo na revelação, ele não para diante da dificuldade. E além de falar do pão, ele fala do sangue. Os judeus odiavam, tinham uma dificuldade mais com sangue, porque para eles era a questão que causava impureza ritual. E Jesus dizer, beber o meu sangue, era exageradamente difícil para eles aceitarem. Mas Jesus quer justamente desconcertar para levá-los para uma compreensão muito maior desse caminho, dessa proposta que é justamente a Eucaristia. Então, na Eucaristia, nós temos o significado redentor e sacrificial. A redenção que Jesus realiza, o sacrifício da cruz, estão presentes na Eucaristia. Para assimilar Jesus, nós temos que entender esse mistério da encarnação, da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus fala comer minha carne e beber meu sangue, ele não está falando de antropofagia, você pegar uma pessoa humana, cortar lá o corpo dele, comer a carne e beber o sangue. Ele está falando de Eucaristia. Então aqui se abre o horizonte maior para a compreensão dessa realidade, o sacramento da sua presença na Eucaristia. Então, diante de um anúncio grandioso desse, muita gente vai sentir dificuldade, vai protestar. E não só ontem, não só no tempo de Jesus, ainda hoje, muitas pessoas não vão aceitar. Quantas pessoas, às vezes, até abusam da nossa fé e dizem, é só uma bolachinha, é só um pedacinho de pão. Não é. É o corpo e o sangue de Jesus. A Eucaristia ainda hoje causa escândalo para muitas pessoas, dificuldade para aceitarem. Mas é na fé.
É na fé e na compreensão de todo esse mistério de Jesus que nós entendemos e vivemos. Diante disso, permaneçamos firmes na fé. O Papa Bento XVI nos diz assim: na Eucaristia, Jesus Cristo está realmente presente entre nós. Presença dinâmica que nos faz seus, assimilar a si, para fazermos uma só coisa com Ele. É a Eucaristia, nos unir a Jesus. Muito bem, vamos agora à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Vamos aos 3 passos que fazemos. O primeiro você já sabe, já está acostumado com ele, mas é sempre importante recordar. Invocar o Espírito Santo, pedir os seus dons, a sua força, a sua graça, a sua unção para você neste momento de oração, para a sua vida. Fazer aquele silêncio amoroso na presença de Deus. Abandonar-se, silenciar o coração e o corpo diante do Senhor. Quem sabe, como sempre gosto de lembrar, uma música possa te ajudar a fazer esse silêncio amoroso. Para o segundo passo, o nosso aquecimento. Convido você a recordar a data da sua Eucaristia, mesmo que você não saiba o dia, mas recorde o momento da sua primeira Eucaristia, a preparação, aquela ansiedade daquele dia, tudo que se viveu ali, né? E revise como que hoje você faz essa experiência de comunhão. Quando você entra na fila da comunhão, como que você vive essa experiência de comunhão? E se você hoje, por determinada circunstância, não pode comungar sacramentalmente, revise aí como é que eu tenho vivido e feito minhas comunhões espirituais e buscado se há possibilidade para poder retornar à comunhão da mesa eucarística. Terceiro passo, o treinamento. Se possível, faça hoje uma visita eucarística. Mesmo não tendo ainda as igrejas abertas com possibilidade de missa para todos, alguma igreja tem missa, ou mesmo se não tem, você não pode participar, você pode ir a muitas igrejas, estão com as portas abertas, você pode entrar lá por alguns minutos, fazer uma visita a Jesus na Eucaristia. Mas de todo jeito, se não for possível, de onde você estiver, faça de coração sincero uma breve adoração e um ato de fé em Jesus presente na Eucaristia. Que o Senhor abençoe e guarde. Que Ele esteja acima de vós para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e vos dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.